Glorificado e exaltado é o nome do Deus poderoso. Vamos meditar muito rápido. Bom dia de renovo, bom dia de escape da parte do Senhor. Juiz 6, versículo 15 em diante. E ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que és Senhor, que falas, algo que daqui não te apartes, até que eu volte e trago a minha oferta e deponha perante de ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Versículo 19. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. Irmão, muito claro. A palavra do Senhor, ela deixa nós muito satisfeitos, porque Deus fala, Deus age, Deus promete, Deus espera, e não foi diferente aqui com Gideão. Deus apareceu para ele e ele falou que ele era o menor da casa dele, o mais pobre. E Deus falou que era com ele. Ele foi oferecer ao Senhor uma oferta e mandou o Senhor esperar. E o Senhor falou: daqui eu não vou me apartar até que volte. Gideão voltou com cabrito, irmão. Colocou em cima de uma pedra, não era altar, e Deus aceitou. O anjo, que era o Senhor, aceitou a oferta. E o que me chama a atenção, trazendo a palavra do Senhor ao meu coração, que Deus, irmão, Ele sempre vai nos esperar. Não sabemos até quando. Nós sabemos que as batalhas estão acontecendo, estamos perdendo muito mais do que vencemos. Às vezes estamos sendo escondidos para não ser apanhado. Às vezes estamos sendo massacrados pelo nosso adversário, que não brinca de massacrar, ele massacra. Mas aplicando essa palavra ao nosso coração, que Gideão, ele tinha altar na casa dele a Baal. E quando o anjo do Senhor vai na casa dele e vê que tinha 2 bois de 7 anos lá, o altar a Baal, no porte de Azera. E Deus agora vai lá na casa de Gideão e bate, chama ele para conversa. Gideão, para mim cabrito, e eu acabei de encontrar 2 boi para sacrifício a Baal, e não tem explicação, irmão. Você acha que Deus não sabe tudo, que Deus não contempla tudo, que os olhos de Deus não vê tudo, mas a gente não consegue enxergar quando a nossa visão espiritual está fechada. Sabendo que Deus ia honrar Gideão, Deus pede para quebrar o altar, irmão, sacrificar o boi, irmão. E Gideão foi conhecido como Jerubbaal, inimigo do diabo. Agora presta atenção aqui, aonde eu quero chegar. Muitos de nós estamos na igreja 1, 2, 3 dias, 4 dias na igreja, e às vezes nós não entendemos por que não conseguimos vencer
as batalhas. Mas o nosso adversário, irmão, não está importando com nós. Não está importando, porque sabe que nós levamos cabrito. Nós levamos cabrito. E o boi está guardado para Baal. O boi está guardado na sala, na cozinha, no quarto. Mas quando a gente vai no altar, levamos cabrito e não entendemos, irmão, porque está acontecendo tantas coisas no meio de nós. Pessoas perdendo, pessoas se perdendo e Deus esperando você trazer um sacrifício. E quando ele entra na sua casa, que ele vê porte de Azera, altares a Baal. E que altares são esses, irmão? São coisas que você adora muito mais do que a Deus. Dentro da igreja você não adora, mas quando você vai torcer para o seu time, você grita, você pula, você tem o melhor cenário, você tem bandeiras, você tem tudo. Na igreja você é uma estátua. Você tem que entender que muitas das vezes que a gente estão perdendo, ou essas vezes que a gente estão perdendo batalhas, que o nosso inimigo está nos afrontando, é por causa dos nossos altares que nós temos dentro de casa. Não é por causa do cabrito que você está levando, é por causa do altar. Se você quebrar o altar, sacrificar o que era para ser sacrificado a Baal, Deus levanta e vai te dar vitória. Fica com essa palavra, irmão. Como você é conhecido no meio das pessoas, como você é visto no meio da pessoa, ou as pessoas que adoram Baal estão te acusando e quer te matar porque você é um destruidor de altares de Baal, ou você é o que sacrifica Baal. Fica com essa palavra, irmão. A visão espiritual é para quem vê. Cegos espiritual nunca vai entender que o problema está dentro da casa e ele precisa de ser resolvido para que você vença as batalhas lá fora. Batalhas lá fora só vão ser resolvidas quando você decidir que o altar dentro da sua casa está em ruína, está oferecendo a outros deuses, deuses que agora você tem que entender que o altar da prostituição, o altar do fanatismo, o altar que tem destruído, pessoas conseguem chorar vendo um filme, vendo uma novela, mas quando Deus está falando, ele fica com a cara carrancuda e não consegue ter a sensibilidade do Espírito Santo. Mas é por causa dos altares. Se destruiu o altar e Deus chama Gideão para conversar e fala: quebra, despedaça, que você vai vencer todas as batalhas. Em nome do Senhor Jesus. Palavra pesada, longa, mas necessária.